Jesus já alertava no livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 15, que o homem da iniquidade se manifestaria e se assentaria no local santo. Jesus alerta para a profecia um dia revelado ao profeta Daniel. A respeito da identidade deste homem é um mistério, pois ninguém sabe nem como e nem quando ele se manifestará. Existe uma passagem bíblica em que as pessoas utilizam-se para dizer que a igreja impede a sua manifestação. Mas uma resposta concreta e assertiva, biblicamente falando, nós não temos como afirmar tais coisas. A única coisa que nós realmente precisamos e podemos fazer é analisar as escrituras sagradas. E é neste ponto que eu quero te convidar a, junto comigo, analisarmos o texto bíblico e chegarmos então a, quem sabe, a uma conclusão e a uma resposta de quem realmente está impedindo a manifestação do anticristo. Bom, o meu nome é Davi e você está no canal Aprendendo com a Bíblia. Através deste canal eu trago conteúdos bíblicos genuínos e diretamente com a palavra do Senhor. Você mesmo pode acompanhar comigo, abrindo aí em sua casa a sua Bíblia Sagrada. Voltando ao texto, nós podemos encontrar o texto mais conhecido de todos, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 6, que vai falar diretamente a respeito deste tema que diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Através dessa passagem bíblica, muitos alegam dizendo que a igreja é aquele que se opõe ao anticristo e às hostes espirituais nas regiões celestes. Claro, a guerra do cristão é nas regiões celestes, contra os poderes e as potestades. Mas será se é realmente a igreja que tem impedido a manifestação deste ser tão temível? Iremos então para as escrituras sagradas. E eu posso te afirmar, mediante o texto agora apresentado, que eu não acredito que seja a igreja, porque o texto ele não pode se autocontradizer com ele mesmo. O contexto bíblico apresentado por Paulo em 2 Tessalonicenses se refere diretamente ao retorno de Jesus Cristo, ou seja, a sua vinda. Nós vimos em vídeos anteriores que a vinda de Jesus, segundo as próprias palavras do próprio Senhor, ela será visível com poder e muita glória. Isto nos é apresentado em Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. No entanto, podemos afirmar neste texto de 2 Tessalonicenses que a igreja não impede a manifestação do anticristo. Mas eu julgo, não posso afirmar, mas eu posso presumir o que realmente tem impedido a manifestação deste ser tão poderoso e tão temível. No versículo de número 1 e número 2 e número 3, vou selecionar aqui para que nós possamos acompanharmos a leitura do livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, o mesmo capítulo que fala a respeito do que o detém. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro, voltemos ao texto e iremos observar o seguinte. Aqui Paulo fala a respeito da reunião em que nós aguardamos a volta de Jesus. A reunião acontecerá na sua vinda. É exatamente o que o apóstolo Paulo inicia o tema falando: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor. A respeito da vinda do Senhor e a nossa reunião, ou seja, o arrebatamento, o nosso encontro com Ele. Ninguém mude a sua mente ou a sua percepção a respeito deste assunto, porque estas coisas não vão acontecer assim. E aí ele começa a colocar que a vinda de Jesus
E o arrebatamento da igreja não vai acontecer sem que primeiro duas coisas acontecem. E quais são estas duas coisas? Primeira, a apostasia. E segundo, a revelação do homem da iniquidade. O interessante é que o próprio Jesus Cristo ele já havia dito isso no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo número 15, diretamente para os seus discípulos, dizendo que quando estes o visse, então saberia que estaria prestes a acontecer o retorno do Mestre. Então, Paulo está dizendo que o nosso encontro, o encontro da igreja com o Senhor, só acontece após a apostasia e a manifestação do anticristo. Logo chegamos à conclusão de que a igreja não impede a manifestação do anticristo. Por quê? Porque se a igreja impede a manifestação do anticristo, então ele não se manifesta. Porém, para que a igreja se encontre e se reúna com Cristo e que aconteça a sua vinda, é necessário que o anticristo se manifeste. Está entendendo como o contexto não permite afirmar que a igreja impede a manifestação do anticristo? Mas o que realmente é o que impede? Bom, se nós continuarmos a leitura, no versículo de número 6, o qual nós lemos anteriormente, ele fala assim, ó, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente na ocasião própria. Quando se fala de ocasião própria, nós entendemos que existe um tempo determinado para que esta coisa venha a acontecer. E, pelo que Paulo está descrevendo aí, me parece que os irmãos daquele tempo sabiam o que de fato o detinha. Veja só, porque ele diz, agora vocês sabem o que o detém, para que na ocasião própria seja manifesto. Paulo está dizendo que os irmãos ali, por certo, sabiam, mas nós não sabemos, e nós não podemos dizer é isso ou é aquilo, mas eu posso deduzir que seja o tempo de Deus, porque Deus está governando todas as coisas. Vejamos aqui uma passagem bíblica muito interessante, que é quando Jesus subiu ao céu. No livro de Atos, capítulo 1, no versículo de número 7, quando os discípulos questionam os anjos quando haveria o retorno de Cristo e a restauração do povo de Israel e o seu reino, o que é que o próprio Jesus responde aos discípulos? Diz o seguinte, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O interessante é que, quando Jesus estava na terra, antes de ressuscitar, ele conversando com os discípulos e os discípulos questionando a ele quando deveria acontecer todas estas coisas, Jesus ele disse que, a respeito do dia e da hora, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, isto é, ele mesmo, não sabia nem o dia e nem a hora. Mas agora, após a sua ressurreição, e também recebendo toda a honra e toda a glória, e revestido de todo o poder, Jesus ele já não mais fala que não sabe, mas ele diz que não compete aos homens saberem os tempos e as estações que estão reservados exclusivamente pelo Pai. Então isso me dá a entender que, de fato, o que acontece é que existe um tempo para todas as coisas diante de Deus. O calendário de Deus, ele é preciso e acontecerá conforme o seu poder. Continuando ainda, nós podemos encontrar Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 13, que vai falar algo a respeito do tempo também. Deixa só eu tirar esta marcação para que possamos ver melhor. Deixa eu tirar aqui para que a gente possa ler melhor isso aqui, tá bom? Mudar aqui a cor. Prontinho, veja só, versículo número 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Nesta passagem bíblica fala a respeito do 6º anjo, que tocará a sua trombeta, e anjos que estão aprisionados serão soltos no dia e na hora exata. Estes anjos têm a missão de matar a terça parte dos céus. Aqui nós percebemos mais uma evidência de um tempo predeterminado por Deus para que todas estas coisas venham a acontecer conforme o seu governo e a sua autoridade. No livro de Eclesiastes, ainda no capítulo 1, versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja,
nada debaixo do céu acontece sem que seja da permissão e da vontade de Deus. Inclusive a respeito da escatologia bíblica, pois Deus tem o seu calendário e ele controla todas as coisas em todas as esferas, inclusive todos os últimos acontecimentos que deverá acontecer no futuro bem próximo. Pois bem, este é a minha posição. São as passagens bíblicas que consigo ver e entender. Apesar de que nós não possamos dizer afirmativamente tal evento é o que impede realmente a manifestação do anticristo, podemos deduzir que seja o tempo por causa destas passagens bíblicas. Mas posso dizer afirmativamente que não é a igreja que impede a manifestação do anticristo. Qual é a sua resposta a respeito deste assunto? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e ative também o sininho de notificações. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até a próxima.